Olá! A partir de agora vocês acompanham aí o fechamento do mercado junto comigo e com ele, Rafael Lara. Além disso, aqui hoje a gente também vai acompanhar as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. Além de um papo hoje com Ciro Alipert, que é sócio fundador da SFA Investimentos. Teremos também as análises gráficas do Ciro. Daqui a pouquinho a gente vai falar isso e também sobre a ata do Fed. Tem muita coisa ainda para poder rolar, para poder acontecer aqui, né, Rafa? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom com você? Nossa, deixa eu até arrumar meu cabelo. Tudo ótimo. Aqui. Ai, tudo bom com você, Débora? Como é que tudo você tá ótimo. Nessa quarta-feira, né? Semana passa rápido demais. Voando, né? voando muito rápido, né? E já vamos começar falando sobre uma coisinha que estava aqui prevista para sair às 4 horas da tarde, a ata do Fed. Existiu expectativa muito grande aí dos investidores em relação à divulgação, né, desde cedo dessa ata. Agora à tarde essa ata estava para poder sair. A expectativa era de uma elevação pelas taxas ainda mais cedo, já no mês de março, devido à força aí, né, da economia americana. Então, a gente vai direto agora para os Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, a Giovanna Locatelli, para poder saber mais. A Giovanna ainda está se posicionando. Maravilha. Tá, então, a gente vai trazer, gente, os detalhes dessa ata aqui para poder a gente bater direitinho com vocês. Existia já uma expectativa muito grande por isso, inclusive, né, as bolsas lá fora já estavam se movimentando bem na expectativa disso, bolsas na Europa fechando em queda por causa disso. Vamos dar uma olhadinha aqui, inclusive, Bovespa, que vem já em movimento de queda desde o início da manhã, viu, Rafa? E foi ampliando essa perda aqui na expectativa também por esse Fed, por essa ata do Fed. Olha só, a gente perdeu os 102 mil pontos, estamos aos 101.566 pontos, cada vez mais. Não sei se você lembra, Rafa, a gente estava conversando ontem com o professor do Becker aqui, e ele falou sobre o Ibovespa ter realmente ali um fundo de 100 mil pontos, né, para poder, que ele estava vendo isso aí já no gráfico, e a gente está acompanhando desde o início do pregão de hoje, vindo de 103 mil, batendo aqui os 101.566 pontos, queda de 1,88%, e era realmente na expectativa por essa divulgação da ata do Fed. Liderando quedas, a gente tem Local Web aqui, ó, mais de 10% de queda para Local Web. Em seguida, Prio 3, Grupo Soma, Cash 3 positivo, papéis do setor de tecnologia aí também liderando essas altas. BID 11, Rafa, você viu o que foi que aconteceu hoje no papel? BID 11 teve problema, mas, Deb, só pra gente falar aqui, eu acho que na correria dessa coisa do data do Fed, a gente acabou falando que o Ciro ia fazer análise gráfica também. Quem vai fazer análise gráfica hoje é o Antônio Montiel, porque já tinha gente falando assim, o Ciro deixou de ser candidato a fazer análise gráfica, tirou CNPIT. Não, pode ficar tranquilo, são dois entrevistados diferentes. Um é o Ciro Alipert e o outro é o Antônio Montiel. Então vai ter análise fundamentalista. Fiz uma confusão aí no final das contas. Fica tranquila. Inclusive, Debs, deixa eu trazer um resumão da data do Fed, por enquanto, só pra gente já se ambientando. Daqui a pouco a Giovanna Locatelli já vem lá dos Estados Unidos pra gente, que deve estar um calor, assim, maravilhoso lá em Boston, né? Só previsão de neve, inclusive. Deve estar, assim, maravilhoso. Vamos lá. A ata do Fed mostrou algumas coisas. Primeiro que o progresso em vacinação deu suporte à melhora de atividade e emprego. E que os setores mais afetados pela pandemia melhoraram nos últimos meses, mas continuam sendo afetados. E que o quadro financeiro teve um aperto modesto, mas ainda em níveis muito acomodatícios. E olha só, eles também afirmaram que os dirigentes afirmam que pode ser preciso elevar juros mais cedo e a um ritmo mais rápido, e que alguns dirigentes consideraram apropriado reduzir o balanço logo após a alta dos juros. E depois eles falaram sobre a Covid, que na opinião aí da ata, né, a opinião que foi exposta na ata do Fed, a Covid pode se tornar endêmica, resultando em um crescimento potencial um pouco menor e que a criação de empregos foi sólida nos últimos meses, mas o desemprego caiu substancialmente. Além disso, eles falaram que a atividade depende da evolução da pandemia e que o risco pelas novas cepas continua no radar e que também a melhora em gargalos suportará ganhos em atividade, emprego e redução da inflação. E que muitos dirigentes mostraram preocupação por vulnerabilidade no mercado de treasuries e que também a vulnerabilidade no mercado de treasuries pode afetar ritmo de redução do balanço, que com a inflação elevada, por mais que o tempo previsto, o termo transitória foi removido, então, aí da ata. E com o surgimento da Omicron, com o surgimento da Omicron é apropriado notaram risco de novas variantes à perspectiva aí econômica. Débora. Pois é, e Rafa, estou dando uma olhada aqui de como que está o mercado internacional, né, nos Estados Unidos, depois da divulgação dessa ata. Dow Jones está caindo 0,37%,
S&P 500 caindo mais de 1%, Nasdaq está caindo mais de 2%, 2,18%. A gente sabe que essa questão de juros sempre impacta bastante esse setor de tecnologia, não só lá fora, aqui também, né? E a gente está vendo isso, inclusive, aqui na prática. Então, o Nasdaq está caindo agora 2,18% nesse momento. Olhando um pouco para commodities, a gente tem tanto o petróleo Brent como o WTI em alta nesse momento, né? 0,82% de alta para o Brent, com o barril voltando a ser cotado a $80. WTI, 0,88% de alta com barril cotado a $77 nesse momento. Lá na Europa, né, os mercados europeus fecharam em alta, tá na expectativa da divulgação dessa ata. DAX fechou numa alta de 0,77%, FTSE no Reino Unido 0,17% e CAC na França 0,81%. Vamos ver como esse mercado europeu também vai ficar amanhã. Porque por aqui, né, no Ibovespa, a gente só vem expandindo perda depois dessa divulgação da ata. 2,07% de queda agora para o Ibov, 101.369 pontos nesse momento. Né? Nas altas, eu vou até ampliar aqui o nosso mapa de calor do Profit Pro para ver se a gente consegue ver o que tem de alta aqui agora. Não dá nem para... BRF segue aqui na alta do dia, né? Que BRF vinha trazendo também junto aí um bloco de frigoríficos nessas altas. Para a felicidade do nosso querido telespectador Helder, que ontem deve ter comprado mais BRF, hoje está aí. Olha aí, 5,73 para o dólar agora, hein, gente? Está subindo 0,36% o dólar, a moeda americana, 5,73. Vamos acompanhando, né, Rafa? Inclusive... Exatamente. Inclusive, o Debs, trazendo aqui mais informações, né, data do Fed, eles falaram que a melhora em gargalos aí suportará, então, os ganhos de atividade, emprego e a redução da inflação. E também que o crescimento do quarto trimestre pareceu robusto após a desaceleração do terceiro trimestre, que o crescimento robusto nos Estados Unidos deve persistir ao longo de todo o ano de 2022 e que os desafios em suprimentos e emprego demorarão mais ainda para se resolver do que o previsto, justamente por conta dos membros, inclusive, afirmarem que vários indicadores sugerem expressões inflacionárias mais disseminadas e que alguns dirigentes notaram aumentos salariais por conta da mão de obra escassa e que os gargalos na cadeia global persistirão pelo menos até o ano de 2023. Ou seja, né, Débora, trazendo um pouco uma perspectiva aqui, né, para a galera que acompanha a gente aqui no Top News já aí, né, há quase um ano já aqui conosco, na última vez que o presidente do Fed, né, o Jerome Powell, veio a público, né, deu o seu discurso aqui que a gente trouxe, ele falou justamente que eles tomam as decisões baseados hoje na questão da cadeia de oferta, né, ou seja, de suprimentos, né, se vai conseguir ali se adequar, se a crise estava impactando muito forte ainda, se não. Justamente por quê? Porque a grande questão era, vamos realizar todo o tapering ou não? Né? Vamos demorar um pouco mais? Não vamos? Então, eles estão aí mostrando os juros mais altos, aí um pouco ainda de forma mais rápida, né? Tentando resolver o presente e o futuro meio que vai ficar até 2023 mesmo. Né? A cadeia global deve continuar com esses gargalos, essa escassez, até 2023 na visão deles. Então, eles vão tentando equilibrar essa balança. Contudo, o crescimento do quarto trimestre do ano passado se mostrou mais favorável, mais otimista do que o do terceiro trimestre. Então, eles estão um pouco mais seguros das posições que eles estão tomando ainda, Débora. Maravilha. Vamos bater um papo com o nosso primeiro convidado aqui de hoje, que é o Ciro Aliperti, que é sócio fundador da SFA Investimentos. Ele já está aqui com a gente e vai repercutir conosco aqui essa questão dessa ata do Fed, né, Ciro? Ótima tarde para você. Ata que estava sendo bastante esperada, inclusive, né? Oi, Débora, tudo bom? Boa tarde, tudo bom, Rafael? Prazer falar com vocês. Veio uma ata aí do Fed que trouxe aí mais nervosismo para os mercados, né? Inclusive influenciando aqui também o Brasil. O Brasil já não estava tão bem e, enfim, acho que a ata traz aí um pouco mais de cautela para os investidores. Exato. Eu queria entender justamente com você como que você vê aí esse impacto desses dados da ata do Fed nos setores e também nas ações que vocês, inclusive diretamente do fundo de vocês, assim, como que você vê agora o impacto desses dados que foram divulgados dessa ata agora, né, nesse mercado, porque no final das contas o Ibovespa, por exemplo, aqui só está ampliando perda cada vez mais, né? Enfim, a gente começou o dia aí nos 103.500 pontos, já estamos aí nos 101.341 e depois da divulgação da ata só ampliando perda, né? Então, como que você vê o impacto desses dados do Fed agora aqui?
Tá, não, legal. A gente aqui, a gente é um fundo de ações assim super fundamentalista e com uma cabeça assim de muito longo prazo, né? Então, claro que a gente está super atento também aos movimentos mais macros e, enfim, os acontecimentos, mas para a gente o que acaba importando mesmo é a dinâmica operacional das empresas, né? E eu acho que assim, no Brasil a gente está passando, acho que por um movimento muito próprio, né? Então, enfim, toda enfim, insegurança que a gente está tendo, enfim, em relação ao fiscal, em relação à eleição, aliado a um movimento técnico muito forte por conta da alta dos juros que tem feito as pessoas tirarem dinheiro da bolsa e resgatarem dos fundos, seja dos fundos de ações ou fundos multimercados, tem ajudado a deprimir bastante o preço das ações e os valuation dos negócios, né? Eu acho que, assim, para investidores de longo prazo, quando você alonga, e aí eu falo longo prazo, há alguns anos, você é capaz hoje de encontrar excelentes negócios, que, óbvio, acho que talvez aí no curto prazo eles acabam sofrendo um pouco, enfim, com uma atividade mais fraca, mas, assim, o seu negócio ele não é afetado de forma estrutural, tá? E acho que assim, nos Estados Unidos, enfim, você vai ter um ambiente talvez um pouco mais difícil esse ano, né? Então a gente veio já há muito tempo, e aí foi esse movimento enfim, de afrouxamento monetário e de QIs já desde lá da grande crise de 2008. Esse foi aprofundado com a pandemia. E esse ano, enfim, o Fed já começou um tapering, acelerou o taper, né? Ele deve acabar nos próximos meses. E aí, provavelmente, é o que a gente acha também é que ele vai começar a subir juros já em 2022, né? Então, é um cenário com menos liquidez global do que no passado, apesar ainda de ter um pouco de liquidez. A gente ainda está falando que os juros lá fora vai sair de um nível muito baixo, né? Nos Estados Unidos vai sair do nível de zero. A gente ainda tem um balanço ainda muito grande, enfim, do próprio Fed, mas vai ser um ambiente com uma liquidez na margem diminuindo, tá? E isso acaba afetando os emergentes. Agora, o Ciro, ainda falando um pouco, né, sobre essa postura do Fed, né? A gente viu uma mudança muito clara né, nas últimas reuniões, né, nas últimas atas, né, de que antes eles queriam tentar prever o futuro, depois o Powell falou, não, ó, eu vou tentar resolver o presente porque o futuro meio que tá difícil, e meio que essa postura pode até ter sido correta, né, pelo jeito, porque pelo que eles estão afirmando aí, né, a avaliação dos membros do comitê é de que os juros dos Estados Unidos precisam ser levados até mais cedo e de forma mais rápida do que o esperado anteriormente. Você acha então que essa postura de tentar, não vou dizer apagar incêndio, mas talvez, né, uma medida um pouco mais a curto prazo para tentar esperar, para ver se a variante vai acabar realmente impactando ou não, se é o fim da pandemia, se ainda estamos no meio. Você acha que essa é uma boa postura para o Fed, que é um bom caminho para os países também conseguirem andar com as suas economias daqui para frente? Eu acho que assim, enfim, agora a gente está vendo o surgimento da Omicron, né? Enfim, os estudos mostram por enquanto que ela espalha mais rápido, né? Mas ela tem uma letalidade muito menor, né? Os dados nos países que a gente vê, eles mostram isso. Eu acho que assim, o Fed vai, enfim, talvez esperar um pouco, mas acho que ele já está tentando preparar o mercado para, enfim, para uma alta de juros talvez um pouco mais rápido, que, enfim, acho que o Fed tem tentado direcionar o mercado para, enfim, o mercado não ter grandes sustos lá na frente, né? Acho que é uma postura correta, né? Tentar fazer um direcionamento, enfim, dos passos que ele for tomando ao longo do tempo. Uhum. Eu quero pegar o gancho até no comentário que o Felipe Dias Alves fez aqui no nosso chat, dizendo assim, olha, eu nunca vi o S&P tão volátil, né? Empresas de mais de 300 bilhões caindo 5%, que doideira, né? Ele deixou esse comentário aqui e eu tava dando uma olhadinha, NASA que agora tá caindo 2,43%. O setor de tecnologia por lá é o que tá sendo aparentemente, né, respondendo mais negativamente a essa ata do Fed. Eu queria entender como que você vê aí justamente o posicionamento dessas empresas agora, depois dessa decisão, depois dessa ata, dessa divulgação dessa ata. Empresas como Google, por exemplo, empresas desse setor de tech, como que fica, né? Realmente a volatilidade está parecendo bem mais presente lá, né, com tudo isso. Sim. Acho que você tem que separar um pouquinho, né? Quando você pega o mercado americano, especificamente,
você vê que ao longo dos últimos meses, diversas empresas de tecnologia já vinham sofrendo bastante, né? Então, você pegar as fintechs, já vinham sofrendo, enfim, empresas talvez aí com modelos de negócios mais questionáveis, a múltiplos altíssimos, também já vinham sofrendo, né? O S&P, como você tem uma participação muito grande enfim, de algumas poucas empresas, que são as Big Techs, né? Então a Apple, Google, Microsoft, Facebook, e essas empresas ainda não estavam sofrendo, e acho que em algumas delas com razão. Você olhando o índice, você não conseguia perceber, talvez, a destruição de valor que você estava vendo, enfim, em outras partes do setor de tecnologia, né? Especificamente Google, enfim, é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa muito bem estabelecida, né? Uma empresa super geradora de caixa, enfim, com um crescimento histórico muito forte, que tem ainda várias avenidas de crescimento. Então, assim, eu acho que o que eu vejo de problema, eu vejo menos problema nessas empresas já bem estabelecidas, enfim, geradoras de caixa, enfim, elas negociam talvez a um múltiplo maior do que nos últimos anos, mas muito longe de múltiplos que a gente via em empresas que, enfim, não tinham lucro, ou não tinham geração de caixa, enfim, múltiplos de receita, né? Então, acho que assim, a Bolsa Americana ela já vinha sofrendo há algum tempo quando você saía dos índices, né? E acho que agora você pode começar a bater um pouquinho nos índices, né? Mas acho que tem uma grande diferença entre empresas de tecnologia, enfim, com modelos ainda que precisam se provar e a múltiplos altíssimos, e essas empresas Big Techs, né? Algumas dessas Big Techs acho que são empresas muito mais sólidas do que, enfim, o resto do setor de tecnologia. Agora, eu tô na ideia, só passar para o pessoal aqui, a gente está falando sobre Google, Rafa, eu tenho aqui no nosso mapa de calor dos BDRs aqui, como está Google agora, caindo 3,41%, BDR da Google, Tesla também está caindo 3,40%, tem alguns outros papéis aqui, Netflix eu também estava vendo, está caindo aqui 2,96%, segue assim, então os dois papéis de Google, né, caindo aqui da Alphabet, estão caindo nesse momento. Vários outros papéis aqui do setor de tecnologia. Eu estava dando uma procurada em Alibaba aqui, mas não estou conseguindo achar, mas normalmente... Baba 34? Baba 34, sempre está no nosso gráfico, né? Não estou conseguindo ver agora. Mas no final das contas é sempre um outro papel que o pessoal pede bastante para a gente olhar, então estava curiosa aqui para saber como que está agora. Mas Google caindo bastante, mais de 3%. Beijo pro Jack Ma, que assiste a gente direto daqui. Vamos lá. Da Alibaba. Agora, o Ciro, deixa eu te perguntar um negócio. O Felipe Dias Alves fez uma pergunta muito interessante aqui para a gente. Eu gostaria de saber se você vê as Big Techs como uma forma de reserva de valor. Faça pergunta, pois apesar delas não pagarem dividendos, crescem muito. Isso é uma discussão, inclusive, aqui nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas lá principalmente porque, né, o berço do mercado financeiro, existe. Né? O Value Investing ainda está compensando? Ou será que deveria ter uma postura mais de Growth Investment? Né? Por exemplo, Warren Buffett agora, a Berkshire Hathaway, investiu no Nubank, né? Que é uma empresa claramente mais para Growth do que para Value. Como é que você vê toda essa postura? Você acha que pode sim ser um espaço de reserva de valor para o investidor, ô Ciro? Essa discussão de se o Value Invest ainda tem espaço, acho que, enfim, às vezes ela acaba sendo um pouco simplificada, né? O Value Invest que começou lá na década de 40, né? Ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas no final o que você quer é uma empresa que, enfim, uma boa empresa, que, enfim, tenha algumas barreiras de entrada, vantagens competitivas, aí diversas oportunidades de crescimento e consegue reinvestir seu capital a altas taxas de retorno, né? Que é exatamente o Google, né? Então o Google, ele tem um mercado e avenidas de crescimento ainda muito grandes que vão proporcionar que ele ainda cresça ainda por diversos anos, e ele consegue reinvestir a gigantesca, né, o gigantesco dinheiro que ele ganha, né, o caixa que ele vai gerando a essas altas taxas de retorno. Então, por isso que o Google é uma máquina de fazer dinheiro, né? Então, assim, a gente aqui gosta bastante do Google. Acho que, assim, se a gente tiver uma correção um pouco mais forte na Bolsa Americana, que eu acho que é possível, ele pode sofrer um pouco, enfim, corrigir um pouco, mas a gente acha que como a qualidade do negócio, ela continua intacta, ele continua sendo uma excelente empresa, né? Então a gente gosta bastante, tá? E acho que essas outras empresas, né, você acabou citando o Nubank, enfim,
Aí são, acho que talvez modelos de negócio, modelos não, mas são empresas um pouco diferentes, né? Acho que ela não entra para mim na mesma caixinha de um Google, né? Uma empresa já super estabelecida. Então são empresas que vieram abrindo capital a múltiplos elevados, né? E com modelos de negócios que ainda precisam ser provados, né? Eles precisam ser monetizados em algum momento, né? E acho que essas empresas são as empresas que mais estão sofrendo, enfim, que a gente vê, por exemplo, no mercado americano, tá? Perfeito. Agora... Baba 34 estava em alta, hein, gente? Eu fiquei curiosa aqui para poder estar em alta chat, ainda, 1,27%. O nosso chat, ele é infalível, né? Você Tem achou duas alguma certezas coisa na que vida, estava a em alta? morte. Exato. Eu E aí eu achei aqui, ó, tá aqui no cantinho, 1,27%. Né? Duas certezas na vida, a morte que o chat vai achar pra gente, o nosso ticker maravilhoso, eles nunca erram. Ó, Ciro, deixa eu te perguntar uma outra coisa, que a galera tá inclusive ainda falando sobre a questão das techs. Tenho duas perguntas. A primeira delas é ainda sobre o setor de tecnologia, né, que a gente tem visto uma saída aqui do Brasil de empresas que atuam forte no Brasil, né, como o Nubank, como o Banco Inter mesmo, que é ir lá para fora, para ir para um mercado mais desenvolvido, né, lá nos Estados Unidos. Então, como é que a gente aqui no Brasil, o nosso mercado vai conseguir se desenvolver para conseguir suportar essas empresas de tecnologia aqui dentro, essas empresas fortes, né, robustas aí de tecnologia, que despertam interesse até mesmo de uma Berkshire Hathaway, né, um Warren Buffett, lá um tubarão, é o maior tubarão do mercado financeiro. E a segunda pergunta é sobre o próprio Fed, né? Como é que essa postura de instabilidade um pouco ainda, né, de tentar apagar incêndio, pode acabar afetando o fluxo de moeda aqui no próprio Brasil, né? O dólar, né? Ou seja, o dólar vai continuar ainda em alta enquanto tiver essa instabilidade, ou a gente vai conseguir calcular um risco-retorno maior, né? Aí, né? A gente não vai estar tão arriscado assim quando a gente comparar quanto lá fora. São duas perguntas bem diferentes. Legal. Bem diferentes, totalmente. Bom, a primeira pergunta, enfim, a gente está vendo realmente, né, muitas empresas aqui no Brasil abrindo capital lá fora, né? Isso tem acontecido e acho que é muito em busca de, enfim, um investidor um pouco mais... enfim, com um conhecimento um pouco maior sobre o setor de tech, né? Então, lá nos Estados Unidos, você tem investidores dedicados a investimentos em tecnologia. Enfim, é um mercado de capitais muito mais desenvolvido, né? E, obviamente, aqui, enfim, é difícil você imaginar um país sem um mercado de capitais forte, né? A gente viu que o que aconteceu aí nos últimos anos, a gente ter o fortalecimento do mercado de capitais, como isso ajudou a destravar diversos projetos de crescimento de diversas empresas em diversos setores, né? Então, eu acho que tem acontecido isso, né? Aqui no Brasil, você acaba sofrendo, né? Então, por exemplo, a gente está sofrendo muito, as empresas aqui no Brasil, por causa desse movimento técnico, né? Então, com os juros subindo, né? A gente saiu de uma Selic de 2% no ano passado e vai provavelmente ter agora uma Selic chegando a 12%. Você tem, enfim, as pessoas físicas saindo da bolsa, sacando dos fundos, e isso acaba afetando os papéis de alguma forma, né? De forma até relevante, né? A gente tem visto aí nos últimos meses. Então, acho que os empresários, eles têm feito um pouco esse movimento de lá para fora. Mas, no final das contas, o que importa é o operacional da empresa, né? Se a empresa está indo bem ou não, né? A gente viu um movimento, por exemplo, a Stone, que abriu capital lá fora, ela teve um movimento de correção muito forte no ano passado, né? Que a gente viu, mesmo tendo capital lá fora, por causa do operacional dela. Então, no médio, no longo prazo, o que importa é o operacional da empresa, seja ela estando aqui no Brasil, seja ela estando lá fora. Obviamente, no curto prazo, acho que os fluxos são um pouco diferentes. Acho que, de fato, o investidor lá fora, ele é um pouco mais entendido dentro do setor de tecnologia do que aqui no Brasil, mas acho que a gente pode avançar e acho que a gente tem que ter um mercado de capitais forte para a gente imaginar que a gente vai avançar como país. E a segunda pergunta, né, sobre Pode mandar. Posso ir? Tá. A segunda pergunta sobre o dólar, né? Enfim, o que faz, enfim, você tem vários
fatores, né, que acabam impactando no preço da nossa moeda, né? Enfim, então você tem diferencial a gente fala muito, né, do diferencial de juros, por exemplo. Então a gente, enfim, chegou a ter um diferencial de juros baixíssimos. Hoje a gente está indo para um diferencial de juros mais alto, mas mesmo assim a nossa moeda não tem caído, né? Mesmo que a gente tendo termos de troca subindo bastante, né? A gente é um país exportador em commodities, com uma balança de pagamento super bem equilibrada, né? A gente aí quase tendo um déficit de conta corrente zerado, a gente está tendo investimento em portfólio, mas mesmo assim não cai, né? E eu acho que muito é explicado pelo risco fiscal percebido, né? Então, a hora que você aumenta esse risco fiscal, né, percebido, e do que vai ser para frente, porque a gente tem uma eleição que hoje traz muita dúvida, né? Traz poucas certezas ou quase nenhuma certeza e muitas dúvidas, né? Então você também pede um prêmio muito maior, né? Uma outra coisa é o diferencial de crescimento, né? Então, o Brasil, a gente talvez tenha tido a pior recuperação saindo da pandemia, tá? A gente vai ter, talvez o ano que vem, o pior crescimento comparado a diversos países, né? A gente já tem um monte de gente esperando que, enfim, que a gente talvez até tenha uma recessão, né? Termina o ano que vem caindo. E agora, você tendo um Fed, uma liquidez do global sendo menor, o Fed voltando a subir juros, isso ajuda ao dólar ficar mais forte, né? Então você tem alguns fatores que são a favor de a gente ter a nossa moeda mais forte, mas você tem outros fatores que ajudam ao dólar ser mais forte, e acaba sendo um pouco equilibrado. Então, de fato, esse movimento do Fed que a gente vem vendo de retirada dos estímulos acaba sendo uma força contrária à apreciação da nossa moeda. Maravilha. Boa Perfeito. mesmo. Tem uma colocação aqui do Felipe Dias que eu estou acompanhando aqui no chat, e aí ele trouxe uma coisa que eu acho que é interessante. Levando em conta os caixas e equivalentes gigantescos de empresas como Google, Microsoft, Apple, etc., não é pessimismo demais pensar que elas sofrerão com o aumento dos juros? Ou eu que sou muito otimista? Aí ele completa dizendo que claro que existe o lado do consumo, que pode ser afetado pela limitação de crédito, mas é que eu não vejo o mundo diminuindo o consumo de tecnologia. E aí isso é fato, porque no final das contas tecnologia realmente, né, tem sido, quem hoje não tem um celular, quem hoje, né, não está aí atualizando computadores, aliás, computadores que se tornaram ferramentas indispensáveis nesse momento para se trabalhar em pandemia, né, todo mundo home office, então tem essa colocação. E aí, o que você acha? Você acredita, Ciro, que realmente isso não é muito... Não sei se lamentável seria a palavra certa, mas assim, injusto talvez, não sei. Como que você vê isso? A conta parece não bater, né? Eu concordo, acho que você... você pega o Google, por exemplo, tem mais de 100 bilhões de dólares de caixa, né? E gera um caminhão de caixa a cada ano que passa. Eu acho que, de novo, você tem que separar, não dá para colocar tudo no mesmo saco. Não dá para falar tech é qualquer empresa, desde a empresa que não dá lucro, a empresa que acabou de abrir capital, e a mesma coisa que um Google, que uma Apple. São empresas completamente diferentes, né? Então, acho que assim, elas... enfim, óbvio, se a bolsa cai muito, a gente tiver uma correção mais forte lá, tudo bem, acho que elas talvez corrijam um pouco, mas como empresas eu não vejo elas perdendo a força, as vantagens competitivas e as avenidas de crescimento que elas têm. Então o Google vai continuar ganhando mercado de ads digital, né, de anúncios digitais, vai continuar crescendo, o Google vai continuar capturando o mercado, as pessoas vão cada vez investindo mais no YouTube, as empresas vão cada vez mais precisar de cloud, então são tendências muito fortes, seculares, que vão continuar durante muitos anos. Então, óbvio, nada na bolsa é linear, né? Então você tem movimentos de correção, movimentos alguns de queda, mas eu acho que essas empresas elas são muito fortes, muito bem estabelecidas, enfim, muito saudáveis, então elas não são iguais a outras empresas, não dá para colocar tudo dentro do mesmo saco. Eu, particularmente, a gente que gosta bastante de Google, a gente acha uma empresa fantástica e que vai gerar valor para os acionistas aí durante muito tempo. E todo mundo tem coisa de tecnologia em casa, né? Vamos fazer até uma pegadinha aqui. Alexa, toque El Chan. Alguém deve estar com a Alexa agora ligado.
vai começar tocando This Is El Chan. Eu quero que vocês mandem o vídeo e mandem aqui pra gente. Marca a gente que eu quero ver isso acontecer. Brincadeira, gente. Muito demais. Agora, ainda bem que eu não estava em casa e não tocou o UFC aqui. Já imaginou? Eu juro que eu esperei esse momento. Eu juro que eu esperei. Ia começar o sobe-som lá nele, no Ciro. Imagina, que maravilha. Ia ser muito legal. Bom, Ciro, deixa eu te perguntar aqui, ó. O Ricardo Borges perguntou aqui pra gente sobre o mercado brasileiro. Se você acredita que exista alguma empresa ou algum setor aí que você entenda que tem alguma vantagem competitiva para o longo prazo, principalmente, né? A gente está muito nessa discussão, né? Inclusive, né, a galera aqui do nosso chat, né, maravilhoso, aqui todo mundo estuda bastante, conhece um monte de estratégia. Se a gente compara, por exemplo, uma estratégia com a do Howard Marks, né? Howard Marks fala toda hora, olha, o importante é consistência a longo prazo, né, pensamento de segundo nível, enfim, você conseguir combater essas ideias na sua carteira. Então, quais setores você acredita que podem, né, acabar se beneficiando no longo prazo num país tão conturbado como o Brasil e também o setor bancário, por exemplo, né? A gente sempre teve essa discussão, né? Setor bancário, setor de energia, né? Todo mundo precisa de dinheiro e energia sempre. Então, é uma boa, por exemplo, no longo prazo? Você acredita? Não, como eu falei, né? A gente está vendo aí nos últimos meses a bolsa aqui ela sofrer bastante, né? O Brasil acabou de se descolando e eu acho que muito do mundo, né? Muito pelos nossos próprios problemas, né? A gente é craque em criar nossos próprios problemas e acabar vendo nossos ativos sofrerem bastante, né? Mas de novo, acaba sofrendo, né? Tem um movimento técnico que ajuda e acaba de novo criando oportunidade para quem tem uma visão a longo prazo, assim, muito interessante. Você é capaz hoje de comprar ações de empresas muito boas, né? A gente gosta aqui, a gente investe como eu falei, a gente é um fundo de ações, muito de longo prazo, muito fundamentalista. Você acabou citando aí o setor bancário, a gente gosta, a gente investe em ações do Itaú, a gente gosta bastante. A gente sabe que existe hoje existe uma descrença, né? Todo mundo, a competição com as fintechs, mas a gente acha que o Itaú tem várias vantagens ainda. Já teve mais vantagens no passado, algumas diminuíram bastante ou foram quebradas, mas eles ainda têm uma vantagem, por exemplo, crédito, né? A gente viu que dar crédito no Brasil não é tão fácil, né? Você cresce carteira de crédito muito tranquilamente, né? Todo mundo quer crédito, mas na hora, enfim, que a maré baixa, a gente vê que não é bem assim. A gente viu de novo, citando o problema com a Stone, né? O quanto da carteira de crédito acabou virando o PDD. Então a gente acha que, enfim, o crédito você tem que ter balanço, né? Você tem que ter, enfim, histórico, conhecimento para dar crédito. A gente acha que o Itaú ainda é muito forte, os grandes bancos. E a gente acha que o Itaú está fazendo uma transformação digital muito profunda, né, cultural muito profunda, enfim, para competir de fato nesse ambiente um pouco mais competitivo que no passado, né? Então a gente até falou um pouco de mercado de nuvem, né? O Itaú está migrando grande parte dos sistemas dele para nuvem, para ele ser muito mais ágil, ter um go-to-market também melhor, enfim, ter uma experiência do cliente melhor. Então são diversas coisas que ele está fazendo do ponto de vista estratégico que a gente gosta e a gente acha que ele vai, enfim, gerar valor aí pelos próximos anos, né? E acho que hoje você encontra, enfim, por exemplo, um Itaú a preços baixíssimos, né? Você tem o Itaú, mas você tem outras empresas, você tem inclusive empresas de tecnologia, né? O mercado, ele cabe no curto prazo, ele penaliza ou transforma todo mundo enfim, na melhor empresa de forma indiscriminada, né? Mas, nesse caso, quando você está batendo em todas as empresas de tecnologia, você está batendo, inclusive, em empresas de tecnologia que a gente considera ótima, né? Então, por exemplo, uma Sinqia, que é uma empresa de software para o mercado financeiro, é uma empresa que, enfim, está tendo os melhores anos da vida dela, né? Uma empresa que, enfim, receita recorrente, que ela tem uma barreira de entrada muito forte, né? Que ela tem um switching costing alto, enfim, tem algumas vantagens competitivas também bem forte, enfim, tem um ecossistema de ser um one-stop shop, quando conseguir oferecer diversos produtos para os seus clientes.
Então é uma empresa também que a gente gosta bastante, tem sofrido agora nesse curto prazo, estão batendo em todas as empresas de tecnologia, mas é uma empresa que a gente vê completamente diferente, uma empresa que gera caixa, tem margem de EBITDA positiva, então assim, uma empresa acaba sendo bem diferente dessas techs que a gente via, que era uma empresa que cresce muito, mas não tem lucro. Então, de novo, acaba surgindo diversas oportunidades nessas horas para quem estuda, e acho que nessa hora você tem que ter muito estudo, profundidade, nunca é fácil, né, você ver comprar uma ação e ver ela caindo, então você tem que ter muita tranquilidade, de novo, profundidade, conhecimento do negócio, porque aí você, enfim, você aproveita esses momentos para fazer excelentes negócios, enfim, e compor retorno ao longo do tempo. Maravilha. Fazer agora uma pergunta aqui, mudando um pouquinho de setor, para o setor de commodities, né? Eu estou até acompanhando aqui o petróleo que está voltando aqui, o Brent, por exemplo, que voltou para casa dos $80 aqui, o barril segue em alta. Hoje foi um dia que o petróleo conseguiu seguir em alta, apesar da gente ter visto aqui o setor descolando um pouquinho dessa cotação da commodity, mas papéis como a Petrobras, por exemplo, né? Eu vi que algumas casas estão até reforçando aí nas carteiras, né, recomendadas aí para o mês, inclusive para a carteira de dividendos, né, a posicionamento na Petrobras, mas com essa volatilidade aí do petróleo, porque mesmo, né, por exemplo, a gente viu que estava expectativa muito grande no que ia ter nessa reunião da OPEP, existe aí novamente uma retomada por demanda, mas nesse momento as commodities estão bem voláteis, né? E como que fica, então, esse posicionamento? Apostar em empresas como, por exemplo, Petrobras, que aí tem, por outro lado, um dividendo que atrai mais o investidor, isso poderia ser, então, o olhar, mudar um pouquinho a chave para esse olhar? A gente gosta aqui bastante de Petrobras, né? Acho que empresas de commodities, quando você olha, a gente entende que você tem que entender muito a parte de oferta, para você saber que ponto do ciclo que você está, e a gente acha que o petróleo tá com uma oferta muito apertada, né? Então, enfim, você tem diversas razões para isso, as empresas estão diminuindo o investimento por causa, enfim, dessa onda de energia verde, né? Então, os governos e os próprios acionistas, né, não querem mais que as empresas investam muito em energia suja, né, em energia fóssil. Então, enfim, você diminui o investimento, isso acaba tirando oferta de petróleo, os próprios acontecimentos, né, da crise do Covid no ano passado, eles meio que dizimaram, por exemplo, a parte de shale gas nos Estados Unidos, né? Então, várias empresas quebraram, ficaram sem financiamento, que foram empresas que, enfim, sempre precisaram de financiamento abundante, porque elas nunca geraram caixa, né? Então, você tem diversos fatores a gente acha que o petróleo está muito bem equilibrado. Então, a gente não vê o petróleo caindo. A gente, enfim, pode até, eventualmente, continuar subindo, né? Ao menos que você tenha um problema de demanda como uma nova cepa mortal aí no mundo, né? Então a gente gosta bastante de Petrobras nesse cenário. A Petrobras fez um trabalho micro muito forte nos últimos anos, então ela vendeu poços terrestres, poços de águas rasas, ficou só com os poços de pré-sal, que são poços muito mais produtivos, né? Que tem um custo de extração muito menor, e isso faz que ela gere um caixa gigantesco com petróleo aí perto dos níveis que está. Então gera um caixa, um free cash flow, né, que é um fluxo de caixa livre, acima de 20%. Então isso é muita coisa. E isso acaba possibilitando ela pagar dividendos, que nem ela pagou agora em 2021, de 20%. Né? Então a gente gosta bastante, a gente acha que é um case bem interessante e a gente tem posição nele. Perfeito. Agora, Ciro, tem uma pergunta aqui do chat para você. O Rui das Neves aqui, um beijo pro Rui das Neves, que acompanha a gente direto aqui, inclusive, falou aqui: Ciro, não acha que tem um monte de banco digital lançado no mercado agora e que a gente deveria esperar um tempo para ver se deveria comprar ou não? Eu acho que essa pergunta, inclusive, né, ela junta muito com uma outra pergunta, né, sobre essa... Não diria um hype, né? Mas essa tendência de criação de um monte de coisa digital. Né? Eu que sou, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de criptomoeda, sei que tem 10.810 criptoativos no mercado e 99% não vão prestar daqui a 5 anos. Então, você acha que na lógica digital também tem muito isso acontecendo? E como é que você calibraria, por exemplo, você acabou de citar a Sinqia, né? A Sinqia é um case que muita gente fala bem. Como é que vocês conseguiram calibrar
para achar essas boas empresas, né? Você citou também lá fora o Google, né, que é excelente, mas você tem outras, Apple, Facebook. Então, como é que o investidor pode usar aí de métricas para, durante essa maré de tendência, que parece que todo mundo é revolucionário, saber quem pode realmente ter um projeto bom e quem no futuro pode ser que não dê tão certo? Enfim, essa é uma boa pergunta, né? Porque, enfim, quando você tem liquidez abundante, tudo parece, maravilhoso e fantástico, e o investidor ele fica mais leniente em esperar para ver o resultado, né? Então, quando os juros aqui estavam muito baixos, diversas empresas abrindo capital, enfim, preços super caros, enfim, com modelos de negócio que talvez não eram comprovados ainda, né? Agora, nesse novo ambiente, é muito mais difícil, né? Então, todos os investidores ficam, enfim, um pouco mais céticos, enfim, encurtam o prazo, né, de investimento, então não querem esperar tanto tempo para ver aquele negócio dar retorno. Então, enfim, é um ambiente muito mais complexo, né? E aí, assim, acho que esse é um trabalho que, de novo, é um trabalho de estudo, de profundidade, de entendimento do negócio, para entender, enfim, se aquele negócio tem vantagens competitivas, se aquele negócio tem capacidade de monetizar. Todo negócio, em algum momento, vai ter que monetizar enfim, sua base de cliente, ele vai ter que ganhar dinheiro, né? Ele precisa ganhar dinheiro em algum momento. Então, enfim, o que a gente faz aqui é isso, é estudar, entender a dinâmica do setor, dinâmica da empresa, enfim, o que vai acontecer para frente. É basicamente isso que a gente faz, estudar negócios. Para a gente, aqui a Bolsa de Valores ela é só um canal. É o canal que a gente vai acessar bons negócios para a gente se tornar sócio. Então, é isso que a gente faz. E eu acho que, assim, todo investidor, seja ele um profissional, pessoa física, ele tem que, enfim, se ater ao que ele conhece, né? As empresas, setores que ele conhece, que ele tem algum conhecimento, para ele poder fazer boas decisões ao longo do tempo, né? Exatamente. Ô, Débora, podemos mandar o Ciro voltar mais vezes aqui, mas... Não, podemos não, devemos. Ele já está aqui intimado para voltar mais vezes aqui, inclusive, para a gente bater esse papo aqui em fechamento de mercado, isso é sempre muito importante, ainda mais em dias assim importantes como hoje, divulgação da ata do FED e tudo. Ciro, eu quero muito agradecer a tua participação e já deixar essa intimação aqui para próximas vezes, por favor. Eu adorei o papo, hein, Ciro? Pode voltar mais vezes mesmo, viu? Não, gente, super obrigado, foi um prazer participar. Próxima vez que vocês chamarem, eu volto sim. Show de Maravilha, bola. combinado. Obrigada então, hein? Até mais, Ciro. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gente, vamos seguindo por aqui. Rafa, antes da gente continuar, deixa eu só ver aqui para o nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogic, para o nosso telão também aqui, porque olha isso. Deu ruim. O Ibovespa perdeu os 101 mil pontos, a gente está agora nos 100.987 pontos. O Ibovespa está caindo 2,44% desde a divulgação, né, da ata do FED, que vem expandindo essas perdas, e a gente bateu então aqui, ó, os 100.900 pontos nesse momento do Ibovespa. No Ibovespa agora, no índice aqui, ó, local web lá, ó, que está liderando essas perdas por enquanto, 11,86%. Tem outros papéis aqui, né, do setor, inclusive, de tecnologia, positivo também está aqui. Aí setor de turismo também, aéreas, CVC, Azul, Gol, que vem caindo desde essas notícias, né, que estão circulando aí. Questões da Omicron, aliás, nos Estados Unidos, né, foi aí dado um alerta já pela Casa Branca, né, de piores momentos aí nas próximas semanas por causa do aumento do caso também de mortes. Claro que de mortes em menor redução, um aumento de casos, né, que estão explodindo por lá, a média de casos aumentou e no final das contas isso também impacta bastante aqui o setor. Bom, mas vamos dando continuidade por aqui, para a gente trazer aí um resumão. A gente tem a nossa correspondente Giovanna, né, Locatelli lá nos Estados Unidos, ela que estava acompanhando aí justamente a divulgação dessa ata do FED. Vamos com ela agora ao vivo, que ela vai trazer aí os principais destaques aí dessa ata, né, Giovanna, que já estava deixando, né, os investidores nesse compasso de espera realmente, né, já deixou aí essa coisa de olho, né, estamos de olho no que vai acontecer e só fez aí todas as bolsas começarem a expandir perdas. Então, traz aí os principais pontos pra gente dessa ata que você separou aí pra gente. Verdade, Débora, boa tarde, Rafa, todos que nos acompanham também. Verdade, uma expectativa grande com essa ata do FED, todo o mercado de olho, e como você está mostrando aí,
impactando de forma bastante significativa, né? Eu trouxe alguns detalhes aqui da ata do Fed. O principal destaque, divulgada há pouquinho, essa avaliação, né, dos membros do comitê de que os juros nos Estados Unidos precisam ser elevados mais cedo. Esse foi um ponto importantíssimo aí dessa reunião, mais cedo e de forma mais acelerada do que todos esperavam, levando aí em conta especialmente as perspectivas para a inflação e o cenário do emprego também, que é extremamente relevante na recuperação econômica do país. A ata mostrou ainda que para alguns dirigentes pode ser apropriado reduzir o balanço patrimonial do Fed logo depois dessa alta de juros. Quase todos os dirigentes revisaram para cima as projeções da inflação. Expectativas de inflação, então, pode exceder a meta, dificultando um pouco a política monetária. Mas o discurso do Fed é que ele sempre esteve preparado para isso, tem um plano B. Então, o Fed vai tentar amenizar este impacto, com certeza. E depois de passar aí boa parte da sessão sem definir uma tendência específica, os juros futuros consolidaram o movimento de alta com a divulgação da ata do Fed. O documento mostrou que os membros do Banco Central americano estão dispostos, então, a acelerar esse processo, iniciar logo aí o aperto monetário e realizá-lo o mais rapidamente possível, o que deve reforçar as apostas de 3 ajustes neste ano, começando em março. Apostas de altas dos juros em março aí nos Estados Unidos superam 70%. Então, os analistas já estavam esperando isso. Embora as autoridades não tenham feito nenhuma determinação sobre quando o Fed vai começar a rolar os quase 8 trilhões de dólares em títulos do Tesouro e também lastreados em hipotecas que tem, as declarações da reunião indicaram que o processo pode começar ainda em 2022 e mais ainda em março, já sinalizaram este mês, né? Ainda um trecho da ata diz o seguinte: quase todos os participantes concordaram que provavelmente seria apropriado iniciar esse escoamento do balanço em algum ponto após o primeiro aumento da faixa-alvo para a taxa de fundos federais. Bom, como esperado, o grupo de formulação de políticas do Fed, depois dessa reunião de dezembro, manteve a sua taxa de juros básica ancorada abaixo de 0. Mas, no entanto, as autoridades também indicaram que prevêem aumentos de até 3/4 de ponto percentual em 2022, além dos 3 aumentos em 2023 e mais 2 aumentos em 2024, como a BMC News já adiantou em primeira mão. Isso na semana passada, a gente trouxe essa notícia em primeira mão, que era uma dessas tendências. Claro, os mercados reagiram a essas notícias, com ações caindo, os rendimentos dos títulos do governo subindo na perspectiva de um Fed bem mais restrito em 2022. Rafael, Débora, então a gente vai seguindo o dia inteiro, a gente vai ter reflexo sobre isso, né? Acho que o Marco Saravalli deve estar com vocês daqui a pouquinho para comentar esses reflexos. Exatamente, Giovana, muito obrigado. Viu, inclusive, aí está atrás. É um M atrás de você aí? Que está atrás de você aí? É um M. Esse ainda não é meu, mas eu vou aplicar esse ano. Olha que coisa mais linda. Esse M, olha que demais. Aqui, demais. Ó. Ele é o M do Fábio Amador, que é ganhador aí de uns 8 M's já colecionando, muito talentoso ele, aqui o nosso escritório, nós somos sócios, e esse é um M original, bonito, né? Eu ainda vou ter um desse e bem em breve, oxalá. Aqui na torcida, mandou Teremos muito. vários. Muito obrigada pelas informações, pela atualização, é muito importante essa nossa conexão, você que está aí de pertinho, trazendo tudo, né, em tempo real para a gente, e a gente também trazendo em primeira mão as informações, como você muito bem lembrou na semana passada, que a gente já tinha antecipado por aqui. Super obrigada, Joe, a gente espera aqui amanhã ao vivo aí na nossa programação. Obrigada. Até amanhã. É isso aí, né? A BMC News sempre de olho em tudo o que acontece e sempre trazendo as informações em breaking news de última hora, as informações frescas, para sempre levar a informação que gera valor ao nosso telespectador aí. É isso aí. Um beijo para vocês. Até amanhã, Joe. Tchau, tchau.
E é isso, a gente vai seguindo aqui com o senhor Marco Saravalli, aqui marcando a presença ilustre no nosso estúdio aqui nesse fechamento do mercado. Bruce Wayne da Faria Lima está ao meu lado. Pois é, né? Mas sabe o que foi uma coisa curiosa, Rafa? Foi ele sentar nessa bancada, o Ibovespa veio aqui para os 100 mil pontos, menino. Você viu? Pô, Marco Saravalli, ela está te chamando de o Mick Jagger da Faria Lima. 946 pontos, Marco Saravalli. Começamos no dia 803 mil. Se defenda, homem, se defenda. A gente só tem cores, tons de vermelho na tela. Não, tudo tá aqui. O dólar bateu a casa aqui dos 5,74 agora. 5,74. Batemos os 5,75 na verdade, agora a gente está nos 5,74, um dólar futuro, alta de 0,60. E aí o Ibovespa só expandindo perdas, 2,48% de queda agora, 100.940 pontos, tudo no vermelho, Marcos Saravalli. É a festa dos 100 mil pontos, né? Os 100 mil, aquele 100 mil pontos psicológicos, bateu. Vai pagar aquela champanhe que está devendo 100 mil pontos. Eu? Sabe quem está me devendo aqui? É a Débora, que a gente apostou. Quem me deve ali há muito tempo é o Marcos Saravalli, essa champanhe de 100 mil pontos. Todo já mundo me perdi, já virou brincadeira uma isso. referência circular, né? Mas, Marco, aumentaram então, inclusive, aí, né, as apostas de alta dos juros em março aqui nos Estados Unidos. Isso chegou a superar os 70% já, né? Eu vim aqui só para... Eu acho que é importante explicar, porque fazia muito tempo que uma ata não causava tanto rumor e tanto volatilidade. Geralmente é a decisão em si, né? E a decisão, todo mundo já sabe da última reunião que não teve decisão, na verdade, foi manutenção, né? Enfim, o tapering acho que era a grande preocupação, mas os juros em si não teve alteração. Mas essa ata muito polêmica e o Banco Central sinalizando, estamos preocupados, na verdade, assim, geração de emprego, né? De certa forma se recuperando, mas estamos bastante preocupados com o ritmo da inflação. E até eu mostrei hoje de manhã, né? Essa informação é uma informação pública, né? São dados oficiais da própria Bolsa de Chicago e a gente consegue ir acompanhando ao longo de todo o dia, né? De repente, o Rafa, se você quiser um dia lá, um dia que você estiver de férias na praia lá, fala, deixa eu ver aqui como é que está a precificação da próxima reunião, né, do Banco Central americano. Você consegue ali, segundo a segundo, ver os percentuais de probabilidade de aumento nas próximas reuniões. Então, a gente tem reunião agora, em janeiro. O mercado não espera aumento de juros e nunca vai estar 100%, tá, pessoal? Então, porque sempre vai sobrar um pouquinho ali. Hoje roda esse número perto de 94% para essa reunião de janeiro, ou seja, 94% de chance de probabilidade de ter manutenção da taxa de juros. De novo, o mercado olha muito para o tapering, mas o que realmente é importante é os juros que muda o mundo todo, né? Muda nos Estados Unidos, Brasil, todo mundo é afetado direto ou indiretamente. Para a reunião, o que foi acontecendo ao longo também do segundo semestre do ano passado é que a gente esperava aumento de juros em 2023, primeiro aumento, né? Depois começou a ter começou a ter um cenário de 3 aumentos no segundo semestre de 2022, desse ano. E agora o mercado já jogando uma chance, até hoje de manhã, a chance era por volta de 57% de probabilidade de correr o primeiro aumento agora em março. E aí, depois da alta, chegou a bater 67%, como você falou, chegou a bater 71%. E o que é esse percentual? É basicamente a curva mudando, né? Ela vai se alterando. E esses percentuais, a probabilidade de aumento sai de 0,025 para uma faixa de 0,25, 0,50, se você já ter o primeiro aumento. De novo, está contratado 3 aumentos, estão contratados 3 aumentos para esse ano. Mas como a gente está antecipando esse ciclo, poderia até começar a aumentar a probabilidade de caber, se der tempo, né, mais um aumento ainda, ou seja, antecipar um aumento que seria para 2023, antecipar para 2022. Não é o cenário base ainda, mas é basicamente isso que o mercado está fazendo, está antecipando tudo e tudo muda em relação à expectativa quando você tem aumento de juros. De novo, para nós brasileiros que estamos vivendo com juros de 9%, caminhando para 11%, 12%, você mudar de 0,25 para 0,5 parece nada, né? Mas para um americano, para um financiamento de longo prazo, de 10 anos, 20 anos, em dólar, financiamentos de trilhões de dólares, a gente falou, né? A gente viu que com a Giovana são trilhões do balanço do Fed, isso muda completamente, qualquer basis points ali muda completamente. Então é basicamente isso que aconteceu, essa preocupação, isso mudou de novo. Segunda e terça, a gente procurando aqui culpado, fomos nós, né? Hoje, particularmente, o culpado foi internacional, né? O culpado foi americano.
americano. Então essa foi a leitura, realmente mudou completamente a Bolsa Americana e a nossa Bolsa sofreu muito depois da comunicação dessa ata, desse FONC, né, dessa reunião da última reunião do FED. Então basicamente é isso. Depois, se vocês quiserem também a gente vê no gráfico, a gente consegue ver... Acho que o pessoal já tem um gráfico aí para poder mostrar para a gente aqui, por não há para a gente mostrar. E de novo, esse gráfico eu peguei alguns minutos atrás, tá? Mas ele é atualizado minuto a minuto na Bolsa de Chicago. Então ali a gente tem, vocês conseguem ver lá no canto superior, é a próxima reunião, não essa aqui de janeiro, a reunião de março, tá? Então para a reunião de março, a gente tem ali 3 cenários, tá? Então a gente tem um pouco menos de 30% de probabilidade de manutenção ainda. Isso chegou a bater, como vocês falaram, mais de 70% de chance. Agora, quando eu peguei, estava 67% de probabilidade de aumentar os juros para uma faixa de 25 a 50, 0,25, 0,50. E ainda uma chancezinha bem pequenininha ali de 4%, né? Tem alguém apostando, colocando uma chance de chegar a aumento ainda maior, tá? Mas o que mudou realmente foi essa barrinha do meio, ou seja, a probabilidade muito maior, ou seja, o mercado já quase precificando 100% de chance, ou procurando precificar 100% de chance, aumentando muito a chance de ter o aumento já em março depois dessa. Isso mudou basicamente uns 10%, mais ou menos, chegou a subir quase 15% da barrinha, essa probabilidade, mas mudou muito depois da ata do FED. Então, basicamente, foi tudo culpado dessa barrinha azul, essa probabilidade de aumentar os juros. Tá? E vocês conseguem ver o que o mercado está precificando reunião por reunião daqui até o primeiro semestre de 2023. Tá? Então, essa é muito importante acompanhar essa precificação. Basicamente, essa barrinha está traduzindo a curva de juros americana em probabilidade. Tá bom? Mas, Marco, agora, bem bacana esse gráfico mesmo que a gente trouxe, né? Enfim... Parece simples, né? Mas ele mudou simplesmente alguns trilhões de dólares aí no Os melhores gráficos são os gráficos simples, que a gente acha simples, mas complicam a vida da galera. Mas, Marco, agora trazendo um pouco para o investidor, né? Como é que ele deveria se posicionar nesse momento, né? A gente está vendo um cenário aqui, né? O brasileiro, inclusive, né? A gente se lascou em tudo, né? Porque esse ano é um ano já de instabilidade aqui no Brasil. A gente tem eleição, a gente tem Omicron, que a gente não sabe o que vai dar isso daí, pico de casos, né? E São Paulo não consegue mais segurar a gente nos hospitais, enfim. E também tem a questão lá fora, né? Ou seja, nem eles lá fora estão sabendo direito o que vão fazer. Estão mais apagando incêndio e falando, lá para 2023 a gente vai começar a tomar coisas a postura a longo prazo do que agora. Então o que o investidor deveria ter em mente agora? Não é momento de ter ganho, é momento de aportar e conseguir passar do furacão aí a longo prazo. Põe longo prazo nisso. Bastante longo prazo. Eu até complemento um pouco essa pergunta, viu, Rafa, com isso aqui, com o dólar, porque no final das contas isso é uma coisa que se levanta muito questionamento, né? E a gente está vendo de cara aqui já a reação no dólar já batendo 5,74, o que muda, né? Então, como ter proteção, né? Como buscar uma proteção com tudo isso? Uhum. Esse é o principal recado. Não estou comparando aqui, mas vamos tentar a gente lembrar lá da crise de 2008, né? A crise de 2008 foi a maior, tirando agora a pandemia, que foi um caso mais sanitário, mas foi a maior crise talvez dos últimos 100 anos do mundo. A crise de 2008, de onde surgiu? Como que foi o epicentro? Foi nos Estados Unidos, né? Foi um grande culpado, né? Eles são muito bons, mas também, de vez em quando, geram algumas crises mundiais. Então, algumas crises mundiais. A crise de 2008 não teve, assim, foi o culpado, foi o americano, né? Foi realmente a própria ganância americana. Isso tem histórias, filmes que relatam muito bem essa história. E mesmo tendo origem na crise americana, quem que se manteve como o melhor rating do mundo? Os Estados Unidos, né? O Brasil perdeu o rating, a Europa, todo mundo perdeu o rating, mas os Estados Unidos continuou sendo o lugar mais seguro do mundo, mesmo tendo origem nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Você, na dúvida, independente se você vai ter retorno ou não, você pega o seu recurso no Brasil e manda para os Estados Unidos. Tá rendendo o quê? Não está rendendo nada, mas lá continua sendo o lugar mais seguro do mundo. Eu tiro do Japão, mando para os Estados Unidos, tiro da Europa, mando para os Estados Unidos, tiro da África, mando para os Estados Unidos. Então, o que pode acontecer também nesse movimento que a gente está vivendo agora, né, e acaba afetando o dólar, principalmente as moedas emergentes são muito, muito fracas, né? Qualquer respiro, o investidor sai daqui, né, por qualquer motivo, e vai para os Estados Unidos. Mas está rendendo 0,25, vai começar a render 0,5, né? Não é nada. Ou em 10 anos vai render 1,5, 1,7, não é nada. 10 anos, imagina, 1,7 não é nada. Mas é seguro, né? Então,
sempre aquela decisão em relação ao risco-retorno. Prefiro ter 0,5%, né, ou 1%, 1,6%, 1,7% em 10 anos, do que correr risco em alguns países emergentes. Na incerteza, eu vou para o lugar seguro. E aí acaba trazendo valorização não só em relação aos mais emergentes, mas em relação o dólar em relação ao euro, o dólar em relação ao real, em relação enfim, qualquer moeda, principalmente as moedas mais fracas, né? Então, talvez esse seja a sinalização para o investidor brasileiro, né, que esse dólar, tem gente que acha que pode, e lembrando, como o Rafa falou, tem eleições, tem muita incerteza, mas, como até eu falei hoje de manhã, se olhar para as projeções dos economistas aqui, não é a questão de acertar ou errar, mas tem economista falando de 6,40 no final do ano, né? E essa ata é mais um indicador que mostra que talvez é mais para 6, ou seja, pode ter espaço para mais valorização, para mais desvalorização da nossa moeda. E aí a gente não tem outra alternativa, é correr realmente para uma moeda forte que continua sempre sendo o dólar, né? Então, eu acho que é essa leitura que a gente tem que ter depois dessa ata. E até eu acho que assim, hoje particularmente, a gente viu dólar, bolsa e juros. Mas é engraçado como a reação mais negativa foi na bolsa, né? O dólar foi muito marginal, juros também foi muito marginal, mas a bolsa, como a bolsa tem realmente sofrido por conta de aversões a risco Brasil, a bolsa cai e cai muito. Aversão a risco global, a bolsa cai e cai muito. Então aqui a nossa bolsa tem aumentado muito a percepção de risco, mais do que até outros ativos, pelo menos no curto prazo. E hoje o dólar subiu, mas foi marginal, pelo menos é o que eu estava acompanhando. Não teve nenhuma grande oscilação, mas foi a tendência. E juros também bastante bem comportaram, também alta, mas nada estressando. Mas como a bolsa tem... Até a gente viu maiores quedas da bolsa, não fez sentido nenhum, ou do Ibovespa, né? Ações de petróleo. O petróleo está bem, né? O petróleo está, de certa forma, num patamar bom, não teve tanta volatilidade assim. Mas é um mercado já muito estressado, a aversão a risco muito alta. Então essa leitura, tá bom, Débora e Rafa? Uma outra coisa que me chamou a atenção, viu, Marco, é que o volume, apesar a gente está vendo essa movimentação, inclusive, do Ibovespa, mas no volume aqui, ó, tem sido praticamente o mesmo. O volume financeiro no Ibov, do dia 30 para cá. Os candles aqui praticamente não mudam, ó. Estão quase iguais, praticamente, assim. Vai para frente, vai para trás. Agora a gente está na queda de 100 mil pontos, está a 100 mil pontos, mas eu prestei atenção bastante nisso aqui, ó, que está praticamente ali, não vai para frente e para trás. O meu receio, Débora, que pode acontecer também, lembra aquela notícia que a gente passou de Inter hoje de manhã? O que acontece? A gente pode entrar numa espiral que acaba acelerando as quedas, ou seja, esse investidor, provavelmente foi esse investidor, que é um grande investidor institucional, que opera alavancado, talvez, né, a própria corretora, por segurança, por medida de risco, zerou a posição desse cliente. Então isso tem em grandes fundos institucionais que acabam acelerando, falam assim, você não vai conseguir sobreviver, você está muito alavancado e eu vou ter que te estopar aqui. Então são gestões de risco, uma das áreas mais importantes de um banco, de uma operação, de uma corretora, é a operação de risco, ele acaba vendendo automaticamente. Então vem, por exemplo, que nem a gente viu o Banco Inter acelerando a queda, né? Depois do leilão, ok, mas isso que a gente está vendo em alguns papéis, né? Por gestão de risco, os gestores acabam nem tomando decisão, quem toma decisão não é nem o gestor, é a área de risco de uma empresa, de um fundo. Então, essa é a minha preocupação, que acaba acelerando o Ibovespa. Então, o Ibovespa a gente vê aqui, estava caindo ali 0,5, 0,6, 0,7, de repente começou a acelerar tudo muito forte. Teve muito papel caindo, mas quase perto de 10% num dia. E lembrando que tem papel aqui do Ibovespa, em 3 dias está caindo 20%, 30%, né, da Bolsa como um todo. Então, essa é a preocupação, essa aceleração desse processo de medo, né, Marco, de aversão a risco. Uma coisa que o pessoal tinha comentado aqui no chat mais cedo, o Rui das Neves está reforçando isso, inclusive. O Tesouro retirou os títulos da negociação. Agora, depois, já nesse finalzinho aqui da tarde, não está tendo negociação, pelo menos o pessoal do chat está trazendo isso aqui. Mais cedo já tinha um comentário aqui até sobre isso, e o Rui das Neves está aqui também reforçando isso, falando sobre a retirada. Aqui, ó, Tesouro Direto, o José Vanderlei Franco disse mais cedo, o Tesouro Direto fechado aqui, acho que lá vem pancada nas taxas, vai vendo. E outras pessoas também comentaram, o Rui das Neves está reforçando isso aqui agora, que está sem negociação de títulos do Tesouro nesse momento. O que será que pode estar acontecendo, né, Marco? Eu acho que é muito importante a gente acompanhar hoje, amanhã, principalmente na abertura,
a princípio não teve tanto estresse assim na taxa de juros, né? Como a gente viu em todos os vértices ali, acho que você consegue ver até na tela. Estou abrindo aqui, inclusive. Não teve tanta oscilação assim, mas assim como a própria B3 tem os seus limites, os seus sistemas de segurança, pode ser também até uma medida no próprio Tesouro, também por conta de liquidez, alguma operação específica. Eu particularmente não vi nenhum no anúncio aqui, eu vim aqui mais para passar esse recado, mas se ocorreu realmente, é um alerta, é algo importante, mas a princípio não existe nada específico que chama a atenção. Mas com certeza vale acompanhar. Então não é um sinal vermelho, só vem um sinal laranja aí de alerta. Pelo que eu estou vendo das cotações aqui do DI, não tem nada que mude muito do que a gente realmente já vinha vendo nos últimos dias. Teve a ponta alta curta até mais longa, realmente mais estressada, mas assim, é muito parecido com o que a gente já vinha acompanhando nesses últimos dias. Teve alta, mas acho que não teve nenhum grande estresse, né, em todos os vértices aí, em todos os vencimentos, não teve nenhum grande estresse hoje, particularmente hoje. Mas eu acho que vale a pena a gente ir atrás dessa informação, saber os motivos reais que realmente está acontecendo, porque pode ser realmente uma bandeira de alerta aí. Né? Setor de tecnologia acaba sendo o que mais sofre mesmo, Marco, nessa história toda. NASA, que agora eu estou vendo que está caindo ali quase 2,89% agora. E aqui quem está liderando quedas são papéis de tecnologias, inclusive, né? Você acha que esse é um dos que mais sofre depois de atas como essa aí, como a gente viu do Fed agora? Até tem eu coloquei um post agora à tarde no Twitter, que ele falando justamente um pouco sobre isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as empresas de alto crescimento, né? E o que o Fed está falando, se ele está falando assim, vou aumentar os juros, estou preocupado com a inflação, né? O emprego está relativamente acelerado, enfim, a gente está preocupado muito com a inflação e vai precisar acelerar essa redução desse balanço, isso naturalmente afeta a expectativa de crescimento lá na frente. Se tem uma empresa que, por exemplo, vai crescer 100% esse ano e ela começa a ter uma projeção de crescimento de 90% implícito, 80%, continua sendo um cenário muito bom para essa empresa. Mas com certeza essa empresa tem que se ajustar e aí as ações têm que cair 10%, 15%, 20% para se ajustar a esse novo cenário. Então essa preocupação nas empresas de tecnologia, principalmente com alto crescimento implícito, isso aconteceu no varejo aqui no Brasil, né, principalmente, então durante o segundo semestre. Então, se paga muito caro para uma empresa dessas, já lá na frente, você está pagando o que a gente chama de múltiplo de 2023, 2024, 2025. E se você não tem mais esse crescimento tão grande lá na frente, o valor presente, né, ele tem que ser muito, muito menor. Eu não estou falando de 2%, 3%, 5%. Às vezes tem que ser 10% menor, 20% menor. Isso aconteceu com varejo, que aqui no Brasil é classificado como tecnologia em alguns momentos, e está acontecendo com a Nasdaq, né? Se a gente olhar, é até engraçado, que a gente olhar para o desempenho de 2021, a Nasdaq foi muito diferente do S&P 500, né? Mesmo o S&P 500, porque o S&P 500 tem tecnologia ali, mas são empresas gigantes, enfim. A Nasdaq não teve um desempenho tão saudável assim como a gente viu no S&P 500. Né? A gente já mostrou ontem aqui no Analytics. Né? Então essa é a preocupação, né? Como toda essa decisão do Fed vai continuar afetando a expectativa de crescimento da economia americana e da economia mundial lá na frente. Então, a minha opinião, pessoal, a gente precisa acompanhar também o que o próprio presidente americano, por outro lado, pode anunciar de medidas para tentar contrabalancear essas decisões do Banco Central, né? Acelerar crescimento, infraestrutura, pacotes, enfim. Essa que é a minha leitura que pode acontecer. Mas no curto prazo, o mundo inteiro pode começar a procurar opções mais dolarizadas, como o brasileiro tem feito nos últimos 6, 12 meses, né? Então é natural também a gente aproveitar e ter essa diversificação. De novo, opções dolarizadas pode ser desde um fundo cambial simples, ir lá comprar na veia, enfim, uma ação americana, um índice de renda fixa americana, enfim, temos várias opções, né? Várias oportunidades. Pode ser igual o Ray Dalio e apostar $1 bilhão que vai tudo cair, né? Uma briga com o Warren Buffett lá em Wall Street, adoro briga de bilionário, inclusive. Que não seja contra a Apple, porque senão vira briga de trilionário. Trilionário, exatamente. Vem o Elon Musk, aí dispara cripto, aí eu fico feliz. Olha que coisa louca. Marco,
Aí o Elon Musk fala que vai usar Bitcoin, mas aí não, ele desiste. não vai rolar. Ô, Marco, muito Aliás, obrigado. falando em Elon Musk, teve uma tweetada dele, parece aí hoje, hein, sobre recessão em 2022. Depois a gente dá uma olhadinha. Inclusive, Vamos gente, dar uma olhada hoje, nisso, 6 hein? horas da tarde, você fica aí que tem Crypto News, viu? Vocês podem continuar aqui, o Crypto hoje é mais cedo, 6 horas da tarde, aí todo mundo... Inclusive, já fazendo pedidos, pô, se inscreve aí no canal, gente. Então, pertinho de bater 40 mil. 625 pessoas assistindo a gente Obrigado nesse a momento. todos. Estamos gente, juntos, viu? É porque todo o Marco mundo entrou. inscrito no canal. Marco Saravani, amarra o Marco Olha lá, aqui, olha lá, ó. contagem. Olha Tá lá, faltando, tá aí hein? na tela quantas Ó, pessoas, quantos inscritos estão 98. faltando. Não, Gente, Ó, 98. lembrando que 98 é menos do que um grupo do WhatsApp. Se você mandar em 2 grupos no WhatsApp, né? Exatamente. Já batemos 40 mil aí. E deve Pois ser é. muito menor do que muito grupo de pirâmide financeira. Então, se você está num grupo de pirâmide financeira que te ofereceu 10.000% em uma operação de R$5 e em 10 dias você vai ter mais que o PIB da Guatemala, manda lá então, aqui ó, link da BMC para vocês não cometerem burrada com seus dinheiros aí e terem conhecimento de qualidade gratuito na palma da sua mão. 97 agora, tá vendo? Olha aí, tá Mandarem vendo, algum grupo gente? de pirâmide aí. Menos de 100 pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos ajudar a gente a bater isso até a gente fechar essa programação aqui ao vivo. Tá lançado o desafio para vocês que estão assistindo a gente. Marco, Não é possível. Marco, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Né? Qualquer dúvida. Favor, voltar amanhã, depois, em seguida. Eu só volto a hora que tiver essa tela verde aí. Ai, meu Deus do céu. Então tá Aí pra bom. ficar tudo vermelho de novo. O nosso pé frio aí do Seu- mercado financeiro. Se eu Marco. passar um ano fora, vocês já sabem. Ai, ai. Justíssimo. Até amanhã, seu Marco amanhã. Saravalli. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu, Marco. Vamos Tchau, continuando tchau. por Obrigado. aqui. Senhor Rafael, a gente segue aí com esse Bovespa, 2,41% de queda agora. Voltamos aqui nos 101 mil pontos. Vamos ver se o Bovespa está brigando aí para poder conseguir, né, não ficar nesses 100 mil. Mas vamos lá, vamos acompanhando aqui até o final. É Local Web que está liderando perdas aqui, 12,45% de perda para Local Web. Outros papéis do setor de tecnologia, olha, Pose 3, Cash 3 aqui também caindo mais de 7%. Prio cai 9,90%, quase 10% de queda para Prio 3, gente. Bem na contramão, inclusive, da cotação da commodity hoje. Então, vem caindo aí Prio 3 também. O setor de petróleo, como tu tá até dando uma olhada aqui, porque o setor de petróleo inteiro está caindo. Petrobras também cai, olha aqui, ó. Petro 3 e Petro 4 caindo 4%, cada um dos papéis. Prio caindo quase 10%. Tá, e Vibra Energia caindo 4,94%, 3R Petróleo 6,79%, Nauta também caindo, Braskem 4,28% de queda, ou seja, o setor como um todo caindo aqui bastante. É isso aí. O Das Neves está dizendo que está inscrito desde agosto de 2020, no primeiro dia. Você já está aí, não tem... Rui, esse lugar aí ninguém vai tirar de você, não tem jeito, hein? O gigante. Não tem jeito, Rui. Ô, Debs, Oi. bora chamar o Antônio Montiel pra gente bater um papo aí sobre análise técnica aí dos ativos, que deve ter uma galera querendo, né, mandar aí, deve estar com expectativa. E como diria Ana Maria Braga, expectativa é igual paçoca, uma hora esfarela tudo. Então, manda bala aí. Será que ele já está aqui com a gente, já o Antônio Montiel? Aqui, Antônio, eu acabei de soltar o Ana Maria Braga. Boa não sei por quê, tarde pra você. mas Ainda mandei. bem que você não perguntou por onde está o louro, viu, Rafa? Ainda bem. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafael. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá, vamos começar olhando... Bom, a gente já estava fazendo um resumão aqui desse Fed, do quanto que está impactando, inclusive aqui o Ibovespa, né? Foi o maior impacto, assim, de cara, a maior resposta aí que a gente está vendo automaticamente. Ibovespa voltando aqui para esse patamar dos 100 mil pontos. Você vê algum novo fundo nesse índice? Depois de tudo isso que está acontecendo, lembrando que a gente tem um ano de muita volatilidade ainda aí pela frente, Antônio, o que você está vendo aí para esse Ibov? Muito bem. Antes de eu mostrar o gráfico, eu até comento que a última vez que eu estive aqui com vocês, aqui no programa da tarde, estava nos 100 mil pontos também. Né? E eu até falei que ele estava em uma região de suporte e ele acabou reagindo. Então a gente está na mesma situação outra vez. Vou fazer um repeteco da minha última participação. Antônio, Rafa. É você, Antônio. Antônio, Achamos. agora eu tô achando aí o que é essa... Porque a gente tá em busca do tubarão de Wall Street, ô Antônio. Porque tem algum tubarão mexendo, não é possível, cara. Toda hora o negócio vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pô, então é você, então, Antônio. Achamos você. Antônio, você pode mostrar pra gente exatamente. a sua tela, por favor, Vamos lá. Deixa eu compartilhar, porque foi exatamente da última vez que eu tive aqui,
a gente consegue ver, foi nesse martelo invertido aqui nos 100 mil pontos a minha última participação, que eu falei, puxa, ele está numa região de suporte e ele tende a dar uma correção nos próximos dias. Exatamente, a gente está na mesma situação hoje. Né? Então, apesar desse dia bem negativo, né, da minha última participação foi a mesma coisa também. Então, a gente tem o Ibov em uma região de suporte. Né? Ele deve fechar aqui perto dos 100 mil pontos, amanhã ele vai testar, né, muito provavelmente essa região dos 100 mil pontos, mas o dia de amanhã que vai, ou amanhã, ou nas próximas sessões, a gente vai ter uma decisão do que vai acontecer para o restante de janeiro. Acho que os próximos dias, principalmente sexta-feira, a gente vai ter o payroll, né, o dado de emprego americano, que vai corroborar muito da ata do Fed hoje. Então, nos próximos 2 dias, a gente vai ter uma definição para o resto do mês. Um suporte, né, caso os preços falhem, né, em romper essa região dos 100 mil pontos, como eles fizeram aqui, né, na minha última participação, com certeza, mais uma vez, coloca os preços em busca dos 107.500 novamente. Porque se a gente olhar, pessoal, a gente tem uma lateralização aqui, ó, tá? Isso é uma lateralização. Então, desde o final de outubro, né, a gente está nesse vai e volta, né, Rafael, que você comentou, parado nesse retângulo aqui, tá? Então, como agora a gente tem o Ibov em uma região de suporte, né, os próximos dias este suporte funcionando, a gente vendo a formação de um martelo, né, por exemplo, igual essa figura aqui, ó, ou um martelo invertido, que é essa figura aqui, com certeza os preços tendem a dar um respiro na próxima sessão. O que é que joga gasolina no fogo? A gente tem um fechamento realmente muito negativo dessa maneira. Né? Se amanhã a gente tiver um fechamento assim, principalmente sexta-feira, um fechamento abaixo dos 100 mil pontos, aí sim a coisa zero. E aí a gente vem no gráfico semanal para dar um pouco mais de claridade do que eu estou falando. Olha, nós estamos agora na média de 200 períodos no gráfico semanal, que foi o que segurou da outra vez. Então ele pode segurar novamente? Pode. Agora, um fechamento abaixo dos 100 mil pontos, dos 95 mil pontos, coloca o Ibov em rota direta para os 93 mil pontos, tá? Que é esse suporte aqui, ó. Né? Então, abaixo deste nível que a gente está agora, dos 100 mil, é 93 e é direto, porque isso aqui é um buraco, não tem nada aqui dentro. Então, é isso o que a gente tem para o restante do mês de janeiro. Parando nos 100 mil pontos, muito provavelmente ele deve voltar no 107. Rompeu, os 93.200 que a gente tem pela frente. Perfeito. Então, ó, tem um monte já aqui de ticker pra gente, ô Antônio. Vamos que vamos, então. Ó, o pessoal que mandou, acho que o Atílio Felipe Neto foi o primeiro aqui na lista, aqui, ó, pedindo WIS3 pra gente. WIZS3, por favor. Muito bem. WIS3. Volto, tiro um pouco de zoom do gráfico para a gente entender o que está acontecendo. Claramente uma tendência de baixa. Né? Não existe a mínima dúvida, né, do formato que ele tem, topos e fundos sucessivamente menores, delimitado ainda por uma linha de tendência, por uma MTB. Tá? Então, né, o papel, inclusive, né, para quem opera vendido ó, no rompimento do último fundo, né, que é hoje, os preços se mantendo aí, existe uma situação de venda. Alvos, suportes e resistências. Aqui a gente precisa puxar o gráfico semanal. Olha, o gráfico semanal, eu tinha até esse antigo canal que não existe mais, a gente não tem nada aqui, né, para segurar o preço, a não ser o 5,68 lá embaixo. Então, é a tendência de baixa. Né? Se tiver alguém comprado, muito cuidado, porque ele está numa tendência de baixa. Se alguém estiver procurando, né, entrar numa posição de venda, esse é um papel que tem bastante potencial. Até se fosse uma sugestão de venda, a gente teria a venda aí, né, e com o tamanho da última pernada, a gente consegue projetar um alvo aqui, ó, né, que deve estar próximo deste alvo de venda. Até vou dar nome aos bois.
A gente consegue pegar, ó, essa distância mais ou menos, ó, e projetar como última pernada, tá vendo? O alvo 6,50 aqui, 6,60 de venda. Então, queda livre, é o 6,60. Tem uns pedidos antes aqui, hein, Rafa? Tem? Tem. Tinha o Caio Logística pedindo Magazine Luiza, inclusive, aqui. Aí ele até comentou assim, ó, Magazine Luiza caindo só 1,97%, milagre. A gente sabe que esse setor de varejo tem sofrido bastante, inclusive, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse Magalu pro Caio Logística? Muito bem, Débora. Bem, a Magazine Luiza, a gente tem uma condição um pouco diferente aqui, né? Apesar de toda a queda, né, do papel, ele fez, né, após esse último fundo aqui na região dos 5,60, ele veio com um traçado de alta, tá vendo? De topos e fundos sucessivamente maiores, né? Mas, dentro de um contexto geral, ainda é muito cedo para falar que existe né, compra nesse papel. E por quê? Porque ele tem aqui, ó, se a gente olhar bem, existe uma bandeira de baixa aqui. Tá? Então, o rompimento, né, da linha inferior dessa bandeira, né, a gente pode ficar aqui, ó, mais ou menos nessa mínima aqui, se os preços fecharem abaixo da mínima de hoje, 6,30, a gente tem venda aqui. Tá? Mas e precisa fechar abaixo desse 6,30. Compra apenas acima da linha superior dessa figura. Ou a gente pode falar aqui da máxima mesmo, né, da última máxima que teve aí no final do ano, acima de 7,40. Sim, a gente já tem compra, ou pelo menos para quem já está comprado, já começa a ficar um pouco mais aliviado. Mas, neste momento, é aquela condição de quem está dentro não sai, quem está fora não entra, por enquanto. Perfeito, então. Ó, depois, então, de Magalu veio quem, o Debs? Basso pedindo B3. B3, SA3 aí pra gente. SA3. Muito bem, que ele não vai arrumar mais rápido que também um papel que, apesar de estar, né, em uma tendência de baixa, está em região de suporte. Tá? Essa é diferente das outras, a gente consegue ver que ele está, né, aqui na mínima no 10,70 e está se mantendo. Né? Apesar de um dia difícil hoje, ele tentou romper essa região do 10,70 e não conseguiu. Tá? A gente consegue ver pela análise de volume, né, que também ajuda a gente a responder muitas perguntas, que ontem, né, quando ele parou nesse suporte e tentou deixar este martelo, a gente teve um dia positivo, com alta de volume. Hoje, que ele tentou romper o fundo, o volume caiu. Tá vendo? Então, ou seja, não é indicativo para venda. Significa que os vendedores não estão animados com um possível rompimento de suporte. Portanto, é um papel que tem expectativa. Compra acima da máxima, ó, desse martelo, com stop na mínima. Então, a gente vai falar aqui até os números, né? Para a gente ter muito claro. Ó, compra acima de 11,10, com stop abaixo de 10,50, buscando o quê? Esse topo anterior aqui no 12,20. Pode ser mais conservador? Pode. Pode buscar essa região, que foi esse fundo, e também essa máxima aqui no 11,40. Tá? Então, é um trade que tem bom potencial aí se ativar a compra sim, porque a gente teve uma rejeição de um suporte. Né? Ele tentou rejeitar, não conseguiu com volume baixo. Então, tem um bom potencial de compra aí sim nos próximos dias, acima dos R$11. Perfeito, Antônio. Agora, o Oscar Lima de Moraes aqui pediu pra gente soja 3, por favor. Soja 3 aí. Perdão, soja 3. Soja boa 3, safra. Famosa boa safra. Muito bem. Essa aqui é só a safra que é boa, né? Porque o gráfico, nossa, caindo 4% hoje. Então a gente tem, pessoal, brincadeiras à parte, a gente tem uma lateralização muito grande no papel. Né? A gente vê que apesar de ele estar fazendo máximas maiores, tá vendo? Ele está preso dentro dessa região. Então, como a gente tem máximas maiores, também a gente consegue pintar mínimas maiores. Tá vendo? E acaba formando esse canalzão aí.
né? Puxa, isso é um canal de baixa, isso é uma bandeira? Não, não é uma bandeira. É um canalzinho de alta, tá? Um canalzinho de alta. Então, apesar dessa baixa muito forte nos últimos dias, um suporte nessa linha inferior aqui, ó, né, que a gente até consegue, deixa eu pintar no Profit para a gente ter o preço exato, ó. Se a gente, um suporte, né, nos próximos dias aqui na região dos 13,70, é uma boa chance de compra, tá? Então, se os preços chegarem nesse suporte, deixa um martelinho, deixa um martelo invertido, ou deixa doji, é sinal de compra pra gente, tá? Então, mas ainda ele deve buscar lá esses 13 reais aí nos próximos dias. Então, para quem está comprado, né, um pouco de fôlego, respire um pouquinho, porque ele vai vir buscar esse 13 e pouquinho. Aqui, um suporte, uma boa entrada sim. Perfeito, então. Bom, aí depois de soja 3, veio adivinha? Quem? O Helder pedindo BRF, só porque BRF estava hoje aqui nas altas, pouquíssimas altas no momento, no dia, né? O homem tá posicionado, hein? Brasil Foods. Brasil Foods. Muito bem. A Brasil Foods, pessoal, ela estava em alta, e é importante que a gente diga, não porque o papel estava subindo, mas porque ela teve um gap de abertura. Tá? Então a gente vê que ele fechou aqui, ó, e ele abriu aqui, tá? Por isso que ela estava em alta, né? Não é porque ela estava subindo, é simplesmente porque ela estava com gap. E agora esse gap está sendo fechado. Então a gente fala, puxa, está com 0,4% de alta. Está subindo, né? Ela está diminuindo o gap dela, né? Que é a distância entre o fechamento e a abertura. Tá? Então, a gente não tem essa alta, é simplesmente diferenças de gap. Então, pelo gráfico, apesar de a gente ter um momento de alta, né, e inclusive os preços estarem parados dentro dessa região não é negativo, muito pelo contrário, né, isso daqui na análise técnica é um retângulo que é um sinal de continuação de tendência, então é positivo, porque o papel, até voltando um pouquinho, ele rompeu uma LTB que ele tinha. Então ele está no momento de alta e esta acumulação também favorece a alta no papel, né, diga-se de passagem. Mas existe um problema aqui, que é a média de 200 períodos, que é essa linha azul aqui na região dos R$24. Então, muito cuidado, né, para quem quiser entrar nesse papel. A entrada seria no rompimento deste retângulo, que é onde ele tentou hoje, né, ele tentou hoje e não conseguiu, mas ele tentou, então acima aqui dos 23,40. E quando a gente fala rompimento, pessoal, muito importante lembrar que é fechamento acima dos 24,40. Sempre que eu falo, puxa, é acima de 10, aqui, né, é o fechamento acima desses valores, não são movimentos intradiários como o de hoje. Tá? Então, para a gente ter ativado uma compra, eu preciso que, por exemplo, amanhã ele feche com uma vela assim. Tá? Então, aí sim a gente tem ativado uma situação de compra. Qual o problema? A média móvel de 200 períodos, que pode funcionar como resistência, sim. Então, apesar de ter uma situação, né, de continuação de tendência positivo, existe uma resistência à vista. Então, muito cuidado. Para aqueles mais arrojados, sim, vale a entrada. Para os mais conservadores, é melhor deixar os preços vencerem essa média móvel de 200 e potencialmente fizer um pullback, né, ou retorno a ela e fazer a compra aqui na região dos 24. É mais seguro. Vamos encerrando aí com o setor de petróleo. Aliás, Prio 3 é um dos papéis que está caindo bastante, quase 10%, estava caindo agora mais cedo que eu estava acompanhando aqui. No setor de petróleo, todo o setor como um todo caindo, bem na contramão, né, da commodity, da cotação da commodity, que estava em alta o dia inteiro hoje. E tem muita gente pedindo Prio 3 aqui. Vamos dar uma olhadinha então, Antônio? Prio 3, perfeito. Muito bem. A Prio, ela fez uma vela forte de queda hoje, com aumento de volume, então isso chama atenção, né, na análise técnica, porque a gente vê que, apesar dessa lateralização, eu até vou puxar o gráfico semanal, para a gente entender um pouco o que está acontecendo e quais são, né, todas as tendências atuando no papel. Depois dessa forte queda, né, a gente teve a média de 20 no gráfico semanal funcionando como resistência. Tá? Então, sim, a gente tem um momento de baixa no papel, a gente tem um momento negativo, mas existe um suporte
né, que é essa mínima aqui, esta região nos R$17. Então, a gente volta no gráfico diário para entender um pouquinho isso. Apesar dos preços, né, estarem claramente numa tendência de baixa também no diário, né, o desenho é claro, né, ele voltou aqui na média de 220 e caiu, a gente tem um suporte aqui na região dos R$17. Então, não dá para falar que tem uma entrada boa, né? Puxa, Montiel rompeu uma bandeira de baixa. Dá para vender? Até dá, só que você vai ter o alvo, né, próximo já nessa região de 17, este fundo aqui, ó, né, 17,60, que vai segurar os preços aí. Então, muito de quem já vendeu aqui, né, um papel com 10% de baixa no dia, muito de quem já vendeu durante o dia vai realizar nessa região, né, R$17,70, R$17. Então, muito cuidado, né, para quem vendeu ou pensa em vender, porque a gente tem um suporte aqui. Abaixo desse 17, caso pelo 17, aí sim, aí a tendência de baixa no longo prazo, tá? Maravilha! Ô, Antônio, eu queria pedir para você descompartilhar aqui sua tela, que a gente já está caminhando para os últimos minutinhos aqui da nossa programação, né? Inclusive, quero muito agradecer por ter aceito o nosso convite, o teu tempo aqui conosco, fazendo essas análises gráficas aqui de alguns pedidos. Tem muito mais pedido aqui, se a gente ficasse aqui o dia inteiro, ia virar a noite, madrugada, e a gente não ia terminar aqui de atender o pedido de todo mundo, mas a gente precisa continuar com a nossa programação, porque daqui a pouquinho tem Criptonews ao vivo, então eu queria já agora agradecer a tua participação aqui conosco. Muito obrigada e já contamos com você para fazer outros fechamentos de mercado aqui com a gente, hein? Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Rafael. Espero voltar em um momento mais positivo, né? E não no momento sempre um suporte. Espero voltar no momento mais de tendência de alta, mais positivo. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Até uma próxima, então, Antônio. É isso, vamos continuando por aqui. O Ibovespa segue caindo, está nos 100 mil pontos ainda. E eu quero me despedir dele, senhor Rafael Lara, que, gente, ó, ele tá voltando daqui a alguns minutinhos com o Criptonews. Vocês que sempre ficam perguntando aqui, é um programa de criptomoedas. Tem Criptonews, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos. 5 minutos tá aqui, gente. Não vai ter nem propaganda, a gente vai ser assim, vrau, direto. Exato. Já vai estar aqui. Então, pode ficar aqui. Debs, eu agradeço a sua companhia aqui de todo dia. Adoro fazer o Top News aqui com você, com o pessoal de casa. É realmente muito bacana. Mais uma cobertura bem sucedida, graças a Deus, aí, do nosso FED. Embora, mais uma para conta. E vamos amanhã você tá de volta aqui comigo, mas daqui a pouquinho você tá no Criptonews. Então vai lá preparar o Criptonews. Gente, eu vou dando aqui só as últimas informações para vocês aqui dessa bolsa, que tá aqui 18 horas em ponto. Ibovespa 2,44% de queda, 100.982 pontos. Fechamos o dia aí, né, nos 100 mil pontos, terceiro pregão do ano. E a gente vai fechando assim. Aí, no final das contas, quem tá aqui liderando a queda do Ibovespa? Local Web, quase 12% de queda para Local Web, o painel inteiro aqui na queda, depois Prio 3, mais de 10% de queda. Assim que a gente está fechando aqui esse pregão, essa quarta-feira, amanhã a gente está de volta amanhã eu estou de volta a partir das 9h30 da manhã, com todo o mercado aqui em tempo real para todos vocês. Depois, no finalzinho do dia, fazendo o fechamento do mercado aqui junto com o Rafael Lara. E vocês continuam aqui na nossa programação. Se inscreve no nosso canal. Falta muito pouco para poder a gente alcançar a nossa meta, gente. 40 mil inscritos. Tem quase 500 pessoas assistindo a gente aí. Compartilhe a nossa programação, se inscreva no nosso canal. E amanhã eu espero por todos vocês aqui comigo. Tchau, tchau. Fique agora com o Criptonews. Até amanhã.